Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma Escola da Fé. Esse programa que já vem de longe e que tem como objetivo o quê? Levar você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que Cristo deixou com os apóstolos e chegou até nós, a nossa fé, não é? Mas cada vez mais nós precisamos aprofundar essa fé. E esse programa tem esse objetivo, ok? Convido vocês que estão aqui, vocês de casa, para a gente rezar, pedindo a luz do Divino Espírito Santo para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos aqui amigos de Nova Granada, em São Paulo, né? Quem é? Isso, pode levantar a mão, casal amigo. Recife, Pernambuco, Ipojuca, Pernambuco, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Minas Sul, Goiás, Fortaleza, no Ceará, ok? Cachoeira Paulista, aqui nossa cidade, Rio de Janeiro, capital, e Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, vocês de casa também que nos acompanham. Eu quero, antes de começar aqui a nossa conversa de hoje, lembrar de um aprofundamento muito importante que vai acontecer aqui na Canção Nova, de 14 até 16 de setembro. Está aí, né? Um aprofundamento sobre a teologia do corpo. O que é essa teologia do corpo? O Papa João Paulo II, durante 3 anos seguidos, ele fez nas quartas-feiras, que o Papa sempre faz uma alocução na quarta-feira, durante 3 anos, lá por volta de 1980 e pouco, João Paulo II fez uma série de catequeses sobre a importância do corpo humano, envolvendo a sexualidade, a sensibilidade, o sentido de tudo isso, né? E depois o Vaticano publicou um compêndio, né? Grosso, sim, mais de 500 páginas, talvez, sobre a teologia do corpo, né? Ensinada pelo Papa João Paulo II. Então, a Canção Nova vai fazer um aprofundamento sobre isso neste final de semana, né? Com o título Família, à luz do magistério da Igreja, nas catequeses do Papa João Paulo II. Ok? Quem é que vai estar presente? Vai estar presente o senhor bispo, Dom Giancarlo Petrini, da CNBB, que trabalha na pastoral da família, coordena, né? O padre Rafael Solano, que é especialista em todas essas questões de ideologia de gênero, tem um livro publicado aqui na Canção Nova sobre ideologia de gênero, né? É doutor em teologia moral. Também vai estar o padre Wagner Ferreira, da Canção Nova, que também é doutor em teologia moral. É só gente muito bem preparada. Então, você está convidado, tá? Informações podem ser obtidas pelo telefone 1231 86 26 00 e também pelo site eventos.cançãonova.com. Olha, é uma oportunidade de ouro para quem quer aprofundar esse tema, teologia do corpo, que é importante. Nós todos sabemos como é que o corpo está sendo hoje, eu diria, profanado. O nosso corpo que é templo do Espírito Santo. São Paulo fala, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, São Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Mas esse corpo hoje é profanado.
com muitas coisas, né? A teologia do corpo recoloca essas coisas todas no lugar, entende? Isso é muito importante. Muito bem, eu quero lembrar o seguinte: semana passada eu não pude fazer o programa ao vivo, porque eu estava muito gripado, sem voz, afônico, então, infelizmente, não pude fazer o programa. Nas aulas anteriores, o que nós estávamos vendo? Nós estamos conversando um pouco sobre os mistérios da vida de Jesus, porque Jesus é a base, né, de toda a evangelização, toda a igreja. Então nós vimos os mistérios da infância, recordando aqui rapidamente, os mistérios da infância, lá, o Cristo, né, o anúncio do anjo à virgem, o Natal, né? Depois o Cristo que até os 12 anos ele vai a Jerusalém pela primeira vez, a perda dele no templo de Jerusalém, depois a vida oculta dele até os 30 anos, a infância de Jesus. Depois os mistérios da vida pública. Então Cristo começa a vida pública dele com o quê? Com o batismo. Depois o Espírito leva para o deserto, ele é tentado. Depois ele volta, né? Na sua cidade de Nazaré, ele começa o seu apostolado, começa a chamar os seus discípulos, né? Escolhe aqueles 12, 4 pescadores ali no mar da Galileia, né? Pedro, André, Tiago e João, depois os outros, e ali, primeiro na Galileia, ele faz a base da formação dos discípulos, e depois ele começa a caminhar para Jerusalém, né? Então tem uma etapa intermediária, que ele caminha, passando por toda aquela cidade, depois tem o final da vida dele, que é em Jerusalém, onde ele é crucificado. Bom, nós chegamos até a estudar um pouco da vida pública de Jesus. Hoje eu quero conversar um pouco sobre, coloca aí para nós, os mistérios, né, do reino de Deus. O Cristo veio ao mundo para estabelecer aqui o reino do seu Pai, né? Tirar o reino do demônio e colocar o reino de Deus. É isso que Cristo veio fazer. Então, não sei se já perceberam no Evangelho, é isso que eu quero na aula de hoje, na aula da semana que vem, conversar. Ele deixa as chaves do reino, as marcas do reino, a identificação do reino de Deus, e depois ele usa muitas parábolas. Olha, eu contei mais de 30 parábolas nos Evangelhos, em que Jesus usa para explicar o reino de Deus. Ok? E a gente sabe que, veja que coisa interessante, quando ele ensinou o Pai Nosso para os discípulos, o primeiro pedido que ele faz no Pai Nosso, qual é? Venha a nós o vosso reino. Depois que ele diz, Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome, dá glória e louvor ao Pai. Primeiro pedido dos 7 pedidos do Pai Nosso, o primeiro é esse, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita perfeitamente. É o reino da paz, é o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino da verdade, é o reino da liberdade, né? Mas tudo em Deus. Então hoje aqui, eu quero colocar um pouco as chaves do reino. O que o Cristo colocou como, assim, fundamento do seu... O que ele fez para... que estrutura ele criou para que o reino se implantasse entre nós. As parábolas, eu quero conversar na aula que vem, se Deus quiser, na quinta-feira. Vamos lá. Então, desde o início da sua vida pública, né, Jesus escolheu 12 homens para estar com ele e para participar de sua missão. Começou escolhendo os 12. Deu-lhes participação em sua autoridade. Ele delegou autoridade para esses 12. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. A gente vê lá em Lucas 9, 2, Jesus manda os discípulos, vão, pregam o evangelho, curem os doentes, ressuscitem os mortos. Os apóstolos não tinham poder para isso. Cristo dá-lhes esse poder. Ou seja, ele implanta o reino através dos discípulos, que é o que ele chamava de o meu pequeno rebanho, de onde vai nascer a igreja. Ok? Vamos lá. Eles permanecem para sempre associados ao reino de Cristo. Jesus dirige a igreja por meio deles. Hoje são os nossos bispos. Eram 12, hoje são mais de 5.000 no mundo inteiro, né? Essa citação muito interessante de Jesus. Disponho para vós o reino.
Eu disponho para vós do reino. Eu entrego o reino que o meu Pai incumbiu de eu implantar aqui na terra, eu disponho para vós o reino. Como meu Pai o dispôs para mim. A fim de que comais e bebais à mesa em meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está lá em Lucas 22, 29 e 30. Ou seja, ele veio, eu gosto de lembrar sempre isso, o plano de Deus para salvar a humanidade é esse. O Pai envia o Filho envia a igreja. É muito importante entender isso. Por exemplo, lá quando ele instituiu o sacramento da confissão, né? No domingo da ressurreição, logo que ele ressuscitou, porque tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o perdão para a humanidade, com a sua vida, a sua cruz, a sua morte. Então ele fala para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então o reino dele se implanta através da igreja. Por isso que a Lumen Gentium, do Vaticano II, número 5, a Lumen Gentium diz assim, né, que a igreja é o germe do reino de Deus. O que é germe? Germe é semente. Ora, sem semente você não tem a árvore. Então, sem igreja você não tem o reino de Deus. Por isso que ele começa estabelecendo a igreja, a partir dos 12. Né? Disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim. O Pai dispôs o reino para mim, eu disponho o reino para vocês. Lá em Lucas 12, 32, eu acho que essa passagem vai aparecer aí. Lucas 12, 32, ele fala assim para os apóstolos, meu pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Isso é fortíssimo. Não tenham medo, pequeno rebanho, os 12, porque foi do agrado do Pai que eu vos desse o reino. Ou seja, o reino de Deus ficou na mão da igreja. A igreja tem essa incumbência de levar o reino de Deus a todas as nações, a todas as criaturas. Pode passar. Essa citação aqui de Apocalipse 21, 14 é muito interessante. É o final da Bíblia, né? Termina lá no capítulo 22 do Apocalipse. Mas no capítulo 21, São João tem aquela visão. Ele vê a igreja descendo do céu assim, como a noiva do Cordeiro, o Cristo. E como é que ele vê a igreja descendo do céu? Ele vê a igreja assim como uma cidade maravilhosa, feita de pedras preciosas, né? Aquela coisa linda. Mas aí ele destaca duas coisas. Que a cidade tinha uma grande muralha, porque as cidades antigas todas eram cercadas de muralha, não é? Por defesa. E aí ele vê a muralha com 12 portas. 12 portas. Olha as 12 tribos de Israel. 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o oeste, leste e oeste. O que significa isso? A catolicidade da igreja, a igreja aberta para os 4 cantos da terra. Mas aí ele vê um outro sinal muito importante, que é esse aqui. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que os apóstolos são 12? Porque as tribos de Israel eram 12. As tribos, né, de Jacó, que Deus colocou o nome de Israel, aquelas 12 tribos, né, Judá, Benjamim, Zabulon, Neftali, Asser, etc., né? Era como que a igreja do Antigo Testamento, tinham 12 tribos. Então os apóstolos são 12. Então, essa igreja abriu para o mundo 12 portas, mas o fundamento eram os apóstolos. As portas, as tribos de Israel, mas o fundamento dessa cidade que desce do céu, que vai celebrar as núpcias com o Cordeiro por toda a eternidade, a base está nos apóstolos. João viu o nome de cada apóstolo em um dos 12 fundamentos. Né? Isso mostra a estrutura que o Cristo criou para a igreja existir, para o reino de Deus acontecer. Uma citação que nós já conhecemos muito bem, né? No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 16, todos nós conhecemos isso. Jesus pergunta para eles, quem dizem os homens que eu sou?
Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um profeta, Jeremias. E vocês? E vocês que estão andando comigo já há 3 anos, aí Pedro, né? Iluminado. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Pedro acertou no alvo, né? O Senhor é aquele que os profetas há 700 anos vêm anunciando. E Jesus ficou emocionado, né? Pedro, Simão, não foi a carne, nem o sangue que te revelaram, isso foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Edificarei, quer dizer, construir a minha igreja, que vai implantar o reino na terra. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino do céu. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Isso é muito importante de entender. Quando o Papa liga alguma coisa aqui na terra, meus irmãos, Jesus liga lá no céu. Ok? Jesus não pode ligar nada errado no céu. Então ele concede ao Papa o que a igreja chama de carisma da infalibilidade. É claro que não é sobre problemas de ciência, política, não, mas daquilo que é a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa moral. Quando o Papa define alguma coisa, por exemplo, o Papa diz assim, vamos definir o Natal dia 25 de dezembro. Pronto, o céu celebra o Natal dia 25 de dezembro. A igreja não tem certeza se Cristo nasceu mesmo dia 25 de dezembro. Mas ela precisa celebrar o nascimento de Cristo. Como os romanos celebravam o grande dia do sol invictus, né? No dia 25 de dezembro, porque era o grande solstício, né? De inverno para eles, para nós solstício de outono. Então, a igreja cristianizou essa data, para mostrar que o verdadeiro sol não é esse sol invictus, mas é o Cristo. Então, vamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Pronto, o céu celebra. Nós celebramos ontem, por exemplo, dia 12 de setembro, o dia do nome de Nossa Senhora. E no dia 8, o nascimento de Nossa Senhora. A igreja fixou isto. Será que Nossa Senhora nasceu no dia 8 de setembro? Não tem um dado histórico sobre isso. Mas como a igreja celebra a Imaculada Conceição dela em 8 de dezembro, 9 meses depois, ela vai nascer. Então, 8 de setembro, né? Não interessa, o Papa fixou aqui na terra, o céu vai celebrar. Sabe, gente, essa é a nossa fé católica. O que você, Pedro, definir aqui na terra, eu defino no céu. Ok? Quando o Papa fica em indulgências plenárias, o céu fixa. Nós não podemos duvidar dessas coisas. Se a gente duvidar dessas coisas, a gente perde a sustentação da nossa fé. É sério isso. Então está aqui, pode passar. Outra coisa importante, Cristo, Ele é a pedra viva da igreja, né? Garante a sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências da morte. É o Cristo, a pedra viva, que garante a pedra humana, que é Pedro, né? Pedro permanecerá como a rocha inabalável da igreja, terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento, enfraquecimento da fé e confirmar nela os seus irmãos. Essa citação aqui de Lucas 22, 32, que o Catecismo da Igreja repete, essa citação é importantíssima, né? Essa citação de Lucas 22, 32, às vésperas de Jesus sofrer a paixão dele, ele fala para Simão Pedro, Simão, Satanás quis te joeirar. Joeirar é quando eles jogavam o trigo para cima para sair o vento carregar a palha, né? Satanás quis te joeirar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tua fé não desfaleça. E você, uma vez fortalecido, confirma os teus irmãos na fé. Alguém chama isso de mundus petrino. Mundus é uma palavra que quer dizer missão sagrada. Petrino, missão sagrada de Pedro, que confirmar os irmãos na fé. Por isso que o Papa tem a sua catequese quase que diária, ele anda pelo mundo inteiro. Para quê? Para confirmar os irmãos na fé. Ok? Essa é uma das missões que o Cristo concedeu ao Papa. E é bonito, né? Que já tem 2000 anos que é assim, né? 2000 anos. Já são 266 papas.
Houve antipapas, houve papas que não foram muito dignos, mas não quero saber. Dentro das vicissitudes humanas, da nossa miséria humana, o Espírito Santo vai fazendo a igreja caminhar. E nós nunca tivemos papas tão santos como nos últimos tempos. Parece interessante, né? Depois que a igreja perdeu o Estado Pontifício, em 1870, para a República Italiana, quando Vítor Emanuel II invadiu o Estado Pontifício, tomou tudo da igreja, a igreja tinha 40 mil quilômetros quadrados, ficou com meio quilômetro quadrado, que é o Vaticano. A igreja ficou pobre do dia para a noite. O Papa tinha quase que um Estado dentro da Itália, né? Mas que beleza! A partir do momento que a igreja se tornou pobre, vamos dizer assim, materialmente, ela se tornou rica espiritualmente. Então, os grandes papas, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, Bento XV, Leão XIII, né? Que maravilha, esses papas santos, né? João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, Papa Francisco, né? A gente vê como esse munus petrino eles realizam. Pode passar? Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Já citei. Eu te darei as chaves do reino do céu, etc, etc. O que é esse poder da chave? O Catecismo da Igreja explica que o poder das chaves designa a autoridade para governar a igreja, né? Jesus é o bom pastor, confirmou esse encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem é maravilhosa, né? João 21, 15. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Mas ele chora amargamente o seu pecado e Jesus o perdoa. Aí Jesus tem um primeiro encontro com Pedro depois que ressuscitou. Pedro certamente estava cabreiro, né, como se diz. Ele vai me mandar embora. Ele vai me dar bilhete azul, né? Mas Jesus não. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Né? E Pedro até ficou chateado da última vez, porque ele repetiu 3 vezes. Não, Senhor, eu te amo. Eu te amo mesmo. Eu te neguei porque eu sou fraco, mas eu te amo. Então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a missão do Papa. É o pastor. É a pedra de unidade da igreja. Unir a igreja. Vamos lá. O poder de ligar e desligar, a chave significa, por que usar o símbolo da chave? Porque a chave você fecha e abre, né? Jesus diz, quando eu fecho nem abre, quando eu abro ninguém fecha, está lá no Apocalipse, né? Então, esse poder da chave, poder de ligar e desligar, significa exatamente autoridade para absolver pecados, olha, em nome de Jesus, pronunciar juízos doutrinais, ou seja, a doutrina, e tomar decisões disciplinares na igreja. Está no Catecismo da Igreja, no 553. Esse é o poder da chave. Poder de perdoar pecados, poder de ensinar a doutrina e poder de colocar disciplina na igreja nas coisas necessárias. Vamos lá. Esta passagem eu acho maravilhosa. Lucas 10, não é bem 13 não, é 10:16. Eu acho que eu me enganei aqui, é 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vocês vendo aquilo que eu falei? O Pai manda o Filho manda a igreja. Quem vos ouve, ele fala para os apóstolos, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Ou seja, quem não ouve a igreja, quem não respeita a igreja, não respeita o Cristo, não respeita o Pai. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui, Evangelho de Lucas 10:16. Né? Depois, lá em Mateus 18:18, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Aquilo que ele tinha dito para Pedro, lá em Mateus 16:16, depois ele fala para todos eles, junto com Pedro, em 18:18. Por isso o Catecismo da Igreja, no parágrafo 780, ele fala que quando a igreja se reúne em concílio ecumênico, ali se manifesta o carisma da infalibilidade da igreja. Não é 780, é 889, 890
Essa passagem é tão forte que eu faço questão até de mostrar aqui, né? Rapidinho, aqui. Aqui. Dá para dar um close aqui? Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu encargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, é encarregado de confirmar os seus irmãos na fé. Aí depois ele diz aqui, a infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, ou seja, em todos os bispos, quando esse exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Pedro não pode estar de fora. Sobretudo em um concílio ecumênico. Está aí. Então o catecismo, no parágrafo 891, diz que a infalibilidade da igreja se manifesta principalmente no Papa sozinho, quando ele pronuncia algum dogma ex cátedra, né? Pelo poder da cadeira dele, de magistério da igreja, e quando ele está reunido com os bispos todos num concílio, sabe? Eu digo isso porque eu vejo às vezes as pessoas criticando o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II tem coisas erradas, até chegaram a dizer que o Papa Bento XVI ia revogar o Concílio Vaticano II. Que bobagem! Se revogar o Vaticano II, tem que revogar os 20 concílios anteriores. Porque o Vaticano II tem a mesma legitimidade dos anteriores. Quer dizer, eu não sei de onde é que as pessoas tiram essas coisas, a falta de conhecimento da doutrina da igreja, né? Bom, aqui é aquela citação que eu já coloquei, não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Então, Cristo entrega o reino que Ele veio trazer do céu, né? Ele começa o Evangelho de São Marcos dizendo, convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Esse reino, o reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita, onde existe a verdade, a justiça, o amor, a felicidade, a paz, a liberdade, tudo que nós queremos. Esse reino Ele entrega na mão da igreja. Pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha a responsabilidade da igreja, né? Vamos lá. Aí Jesus vive o seu ministério na Galileia, formando agora esses 12 que Ele escolheu. Ele passou uma noite em oração e escolheu os 12. É interessante que todas as listas onde aparece o nome dos 12 apóstolos, sempre o primeiro nome é Simão. Simão, que ele mudou o nome para Pedro. Aliás, outra coisa muito interessante. Lá no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 40, André, que era irmão de Simão, levou Simão para Jesus, apresentou Simão para Jesus. E Jesus olhou para Simão e disse, tu és Simão, filho de Jonas, né? Serás chamado Quefas. Olha, o que quer dizer Quefas em hebraico? Pedra, Pedro. É o substantivo, né? Depois, lá na frente, ele vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele já tinha mudado o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Por quê? Porque quando, na Bíblia, Deus muda o nome de alguém, é para dar uma missão sagrada. Então você vê, por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mudou o nome de Simão para Pedro, mudou o nome de Sarai para Sara, porque Sarai era estéril, a esposa de Abraão, Sara era fértil. Mudaram o nome, por isso que os papas mudam de nome, por isso que muitas irmãs que se consagram numa congregação mudam de nome, porque mudou de vida, mudou de atividade, mudou de missão. Ok? Vamos lá. Então ele forma os seus discípulos aí. E aí, as bem-aventuranças, ele começa como o que os teólogos chamam de constituição do reino de Deus. Olha que bonita essa palavra que os teólogos usam. Todo país tem a sua Constituição, né? O Brasil, a Constituição, tem o Supremo Tribunal Federal para manter essa Constituição íntegra, né?
Jesus tem um reino, então ele deixou uma constituição para esse reino também. Qual é a constituição do reino de Deus? Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos daquele sermão da montanha que Jesus faz, que começa com as bem-aventuranças, mas vai longe, são 3 capítulos, né? Então, Jesus proclama com palavras e obras, que chegou o reino de Deus. Ele chama os seus discípulos como supremo mestre, legislador e profeta. Ele sobe ao morro como legislador, como profeta. Lembra que Moisés subiu num morro, num monte, o Monte Sinai, o Horebe, ali recebeu de Deus a lei, né? Então, os judeus tinham a lei e os profetas. Né? Agora nós temos Cristo que sobe um outro monte, o Monte das Bem-aventuranças, como profeta e como legislador, levando a lei à plenitude, né? Chama os seus discípulos como supremo legislador e profeta, promulga nova lei do reino no Sermão da Montanha, apresenta a carta magna do reino de Deus, a constituição do reino de Deus. Ok? Então, é isso aí, através disso, que ele vai estabelecendo na terra o reino de Deus, que é a missão da igreja hoje, levar ao mundo inteiro. Bem, vamos fazer um intervalo que está na hora. Depois desse intervalo, a gente continua essa nossa conversa. Espere aí que o intervalo nosso é bastante rápido. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar um evento aqui muito importante que vai acontecer aqui na Canção Nova. Já falei do aprofundamento sobre a teologia do corpo, de 14 a 16 agora de setembro, ok? Começa aí amanhã até domingo, com gente especializada nisso, doutores em teologia moral. Mas um outro evento que a Canção Nova oferece é 21 de outubro, um pouco mais lá para frente, né? Um Kairos. Kairos é sempre no domingo, é um dia só. Família chamado à santidade. Um domingo sobre a família. Ok? Quem é que vai estar pregando? Padre Edmilson Dias, eu estarei, Gleice Brito, Luciana Antunes, Jimmy e Benedita Fioramonte. É um casal da Canção Nova consagrado. Durante o evento haverá atendimento de oração, aconselhamento para famílias, para os casais e também para os jovens, tá? É só entrar em eventos.cançãonova.com e você tem as informações. Muito bem. Quero lembrar também que nós temos aqui algumas novidades na nossa mídia em relação à Escola da Fé. Você pode usar aí o Twitter, @Escola da Fé, ou também Instagram, @Escola da Fé, CN no final. E temos também o facebook.com/Escola da Fé. Essas aulas que eu dou, que aparecem nesses slides, você pode, se quiser, depois conferir no Facebook, facebook.com/Escola da Fé, ok? Muito bem, eu quero rapidamente mostrar alguns livros, né? Escola é formada de pessoas e de livros, né? Dizia o Monteiro Lobato. Queria mostrar um livro muito importante, Construir o Homem e o Mundo. Esse autor, o padre Michel Coat, um padre francês que já faleceu, escreveu esse livro há mais de 40 anos que eu leio esse livro, né? E Padre João usava muito quando nós éramos jovens, né? Para você construir o mundo, você tem que construir o homem. O homem é a pessoa humana, né? Um outro livro que está ligado a esse assunto que nós estamos conversando, A Minha Igreja. A minha igreja. Cristo, né, diz para Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, esse livro aqui, tudo sobre a igreja, né, para nos ajudar. E aqui, esse livro, eu gosto muito de recomendar, Na Escola dos Santos Doutores. A igreja tem 36 santos que algum papa chamou de doutor. Só o papa pode dar esse título. É um santo especial, que deixou uma contribuição muito grande ou para a catequese ou para a espiritualidade. Então, são 4 mulheres, né? E são 32 homens, né? As mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena e Hildegarda de Bingen, na Alemanha. E depois os 32 santos. E aqui, esse livro, o que é? São 2.000 pensamentos desses doutores da igreja. É uma coisa... fui eu quem fiz, mas não tem nada meu. Apenas eu fui fiz essa monografia. Fui caçando aí
o que esses homens disseram, e fui separando. Só de Santo Agostinho tem 500 pensamentos aqui. Depois São Tomás de Aquino, Santa Fonte de Ligório, esses santos todos. É uma espiritualidade, né, muito forte. É um livro para você ler uma página por dia, porque é uma densidade espiritual, doutrinária tão grande, que não pode correr. É uma página por dia. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre, então, a vida de Jesus e o reino de Deus. Pode passar? No Sermão da Montanha, Jesus coloca muitas coisas. Eu não quero dar uma aula aqui sobre o Sermão da Montanha, vou só destacar aqui alguns pontos. Jesus coloca lá: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Envia o sal dá sabor, o sal conserva, né? Vós sois a luz do mundo. Tem uma frase da Didaquê. A Didaquê é o chamado primeiro catecismo da igreja, do ano 100. É chamado a doutrina dos apóstolos, do ano 100. Tem uma frase belíssima lá, que aparece também na carta a Diogneto, né, que também é lá do primeiro século. A carta diz assim: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Olha que bonito. O que a alma é para o corpo? A vida. Quando a alma deixa o corpo, é a morte. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, os cristãos são a vida do mundo. Se os cristãos saírem do mundo, o mundo vira um cadáver. E o mundo está meio cadavérico, não está? Está ou não está? Morte, guerra, corrupção, assassinatos, imoralidades. Está faltando os cristãos dentro do mundo. Por isso que o mundo está morrendo. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Né? Então Jesus diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Né? Aí ele vem e ele coloca a plenitude da lei. Ele leva a lei de Moisés à perfeição, porque ele é o novo legislador, né, que substitui Moisés. Ele fala da retidão de atitudes, a importância de um jejum, da esmola, da oração, mas sem estardalhaço, sem querer aparecer, né, como remédios contra o pecado. Tudo no Sermão da Montanha. Ele fala na confiança que a gente precisa ter na providência divina. Olhem para os lírios dos campos, olhem para as aves do céu. Não plantam, não colhem nem nada, e não passa fome, não morre. E vocês vão passar fome? Não, são muito mais importantes que as aves do céu. Né? A providência divina. Depois fala da porta estreita, cuidado com os falsos profetas. Entra pela porta estreita, que é a porta da vida. Né? Cumprir a vontade de Deus, construir a vida sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras. E termina o Sermão da Montanha com essa exortação, né? Quem ouve minhas palavras e põe em prática, não é só ouve e põe em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu a casa na rocha, no alto, na pedra. Pode vir o vento, a enchente, o vento, a casa não cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras, não põe em prática, é aquele imprudente, sem juízo, que constrói a casa na beirada de um rio. Já pensou? A hora que vem a inundação, carrega tudo. E Jesus fala: e foi grande a sua ruína. É a vida. Não se pode construir a vida em qualquer lugar, não. Na rocha que é Cristo. Então, o Sermão da Montanha, ele chega até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7, é a constituição do reino de Deus. Vale a pena a gente mastigar esses 3 capítulos, né? Pode passar. Bom, depois, ele coloca os milagres que confirmam a sua autoridade e confirma que o reino de Deus se estabeleceu. Por quê? Porque com os milagres, ele mostra a sua autoridade, seu poder, e com os exorcismos que ele faz, as curas que ele faz, ele mostra que o reino de Deus chegou. Ok? É um sinal do reino. Pode passar. Eu vou lembrar aqui alguns desses. Por exemplo, ele cura muitos leprosos. Né? Aqui em Mateus 8, de 1 até 4, tem a narrativa da cura de um leproso. Né? Interessante, né, que o leproso ele era excluído da sociedade, por causa do contágio. Né? E ninguém podia tocar num leproso. Se tocasse no leproso, ficava impuro de acordo com a lei. E Jesus toca no leproso.
fica curado, eu quero. É o poder divino que agora chegou, que implanta uma nova realidade na terra, né? Depois daquela fé do centurião e a cura daquele seu servo, né? Essa passagem é interessante. O centurião, vocês estão vendo aqui, é um soldado romano. O que é um centurião? É o chefe de uma centúria. Centúrias são 100 soldados. Como o Império Romano dominou toda a volta do mar Mediterrâneo, em cada lugar eles tinham uma centúria. Para quê? Para manter o poder romano. Então tinha uma centúria em Jerusalém, tinha uma centúria em Cafarnaum, onde aconteceu isso, porque Cafarnaum era uma cidade importante, era um entreposto comercial, onde ele encontrou ali Mateus, né, que tinha lá sua banca de cobrança de impostos. Que coisa impressionante, esse homem que não era judeu, era um pagão, um centurião. Chega para Jesus, meu filho, meu servo, não era nem filho, meu servo, está à morte, por favor, vai lá curar ele. E Jesus disse, eu vou. E o centurião, não vai não, basta dizer uma palavra, meu servo vai ficar curado. Por que o centurião fez isso? Porque um judeu não podia entrar na casa de um pagão. De acordo com a lei, se um judeu entrasse na casa de um pagão, ele ficava contaminado, de acordo com a lei judaica. Então, o centurião é muito discreto. Ele quis poupar Jesus disso. Não precisa entrar na minha casa, não precisa se contaminar. Diga uma palavra, olha que fé. Jesus ficou tão tocado que disse, olha, eu não encontrei nem em Israel uma fé desse tamanho. Ou seja, nem no meu povo, para quem eu vim, eu não encontrei uma fé dessa. Teu servo está curado. O que movia Jesus era também a fé daqueles que chegavam até ele, né? Vamos lá. Aí são muitos milagres. Aí ele cura a sogra de Pedro, né, que estava doente, né? Interessante que o evangelho diz assim, que ele repreendeu a febre. Parece que a febre era uma pessoa. Repreendeu a febre. O que você está fazendo aí nela? Sai daí! E a mulher ficou curada e começou a servi-los. É uma lição para nós, né? Quando Deus cura a gente, é para a gente servir. Mas tudo isso mostra o quê? Os sinais do reino que se estabelece entre os homens, né? Depois ele coloca algumas exigências para quem quer segui-lo, né? Quem me quer seguir, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, me siga, né? Quer dizer, Jesus não oferece sombra e água fresca para ninguém. Ele é muito claro. A minha missão é uma missão árdua, é a missão de salvar o mundo. Então, quem quiser ser meu discípulo, pensa bem. Vamos lá. A tempestade acalmada. Veja que milagre diferente. O que ele mostra aqui? Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre o demônio. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a morte. Ele é Deus. Ok? Então, ele tem esse poder de implantar uma nova realidade no mundo, na terra, porque ele é Deus. É isso que ele mostra com seus milagres. Aqui, por exemplo, quando ele faz aqueles endemoniados de Gerasa, que o evangelho diz que havia 2.000 demônios, era uma legião de demônios naqueles dois ali, na região de Gerasa, que era uma região do outro lado do mar da Galileia, na chamada Transjordânia, né? Ele ordena, os demônios pediram para poder ir para os porcos, né? Porque o demônio ele gosta de estar incorporado em alguma coisa. E Jesus deixou. E os porcos todos se atiraram dentro d'água e morreram. E o povo ficou com tanta raiva de Jesus que mandou Jesus embora. Ou seja, era mais importante os porcos do que a vida daqueles dois que Jesus salvou. Olha que reflexão triste, né? Porque Jesus libertou aqueles dois para mostrar que a vida deles era mais importante. E uma coisa interessante, né? Não era no território judeu, porque o judeu não cria porco. O judeu não come carne de porco. Essa região de Gerasa, onde ele foi, era uma região de gente pagãs. Era do outro lado do mar da Galileia, era a Transjordânia. Mas interessante, Jesus vai lá. Ele vai levar o reino de Deus lá também, não só para os judeus. Como ele foi em Tiro e Sidônia e curou aquela mulher, o filho daquela mulher cananeia, né, que implorou para ele. Vamos lá, pode passar. Aqui não é preciso ficar muito tempo. A cura de um paralítico, ele curou muitos paralíticos. A vocação de Mateus, é outro episódio muito interessante. Mateus era publicano,
cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele cobrava impostos para os romanos. E os publicanos eram odiados pelos judeus, por quê? Porque eles ficavam com a parte do dinheiro também para eles. Era a propina daquela época. Sempre existiu propina no mundo, né? Mas não é que Jesus vai e chama esse homem para ser apóstolo? Quem de nós teria coragem, né? De chamar um desses corruptos que estão aí hoje? Vem e me segue. Mas Jesus tem essa capacidade, né? E o Mateus foi e convidou Jesus para um banquete na casa dele. Que coisa impressionante, né? E se tornou um grande apóstolo. O que escreveu o primeiro evangelho. Por que Mateus escreveu o primeiro evangelho? O evangelho mais bem escrito é o dele e de Lucas. Lucas porque era médico e pesquisou tudo. Mateus porque ele tinha uma certa cultura. Ele não era pescador da Galileia, ele era um tipo contador. Então Mateus tinha uma certa... Por isso que ele escreve o primeiro evangelho de São Mateus. Muito bem escrito, né? 28 capítulos, elegante, né? Pode passar. Aqui outras curas maravilhosas, a ressurreição da filha de Jairo e aquela hemorroíça, né? Que esse milagre também é impressionante, né? O Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. A filha estava à morte, ele pede para Jesus curá-la. Jesus vai, só que no caminho, aquela mulher toca no manto dele, né? Se eu tocar pelo menos no manto dele, eu vou ficar curada. Essa mulher tinha um fluxo de sangue que não parava, era um tipo de uma menstruação contínua, né? E olha que coisa interessante, para os judeus, segundo a lei judaica, a mulher quando estava menstruada era considerada impura. Não era impura em sentido de pecado, de impureza, não, era uma impureza ritual. Aquela mulher não podia tocar ninguém. Se tocasse alguém, a pessoa impura, se tocasse alguém, tornava o outro impuro. Então ela não queria tocar em Jesus, porque ela sabia que se ela tocasse Jesus, Jesus ficaria impuro ritualmente. Então ela diz, não tem problema, se eu tocar ao menos no manto dele, eu fico curado. Olha a fé dessa mulher. E Jesus disse, quem me tocou? Quem te tocou, Senhor? Está todo mundo se espremendo aí. Quem te tocou? Alguém me tocou, porque saiu de mim uma força. Saiu de mim uma força. Aí ele vê a mulher, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A mulher ficou curada. É a manifestação do reino que chega, né? E que estabelece uma nova realidade no mundo. A cura dos cegos, né? O evangelista disse que era o cego tinha tinha a cura do cego e também a cura do mudo, que os evangelistas disseram que era um demônio que era surdo e mudo. Jesus toca nele, né? Toca no ouvido dele, efatá em hebraico, abre-te. E ele começou a ouvir e começou a falar. Então, todos esses milagres são... Olha, gente, os evangelhos contam mais de 40 milagres de Jesus. Pode passar. Aqui essa cena aí exótica, né? O pastor querendo resgatar uma ovelhinha lá no meio do abismo, né? Necessidade de bons pastores para a messe, né? E a compaixão pelo povo que sofre. Jesus chegou no certo momento que ele viu aquele povo que seguia ele, parecia um rebanho sem pastor. Então ele dizia, peçam ao Senhor da messe que mande operar a messe, né? Porque esse povo aqui não é um rebanho sem pastor. E olha, gente, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Quanta gente nesse nosso mundo aí que vive como ovelha sem pastor. Não sabe nem fazer um sinal da cruz. Não sabe o que são sacramentos. Não sabe o que são mandamentos. Né? Como nós precisamos pedir a Deus vocações sacerdotais, religiosas, e também vocações de leigos que trabalham aí na catequese, nas pastorais, né? Porque o rebanho continua sem pastor. Não que nós não tenhamos pastores, temos, mas são insuficientes. Né? O Brasil é um padre para cada 10 mil pessoas. A Polônia é um padre para cada 1.000 pessoas. Aqui nós somos um padre para cada 10 mil pessoas.
É completamente diferente, né? Pode passar? Aí temos a eleição dos 12 apóstolos que Jesus escolhe, né? E aí ele envia os apóstolos, então, e vai treinando os apóstolos, enviando os apóstolos para pregar. Depois envia também aquele grupo de 2 a 2, aqueles 72, né? Coloca mais um para nós aí, né? E ele vai dando as instruções para os apóstolos, né? Como é que eles devem agir em cada cidade que entrar, o que deve levar, o que não deve levar, etc., né? E depois faz aquelas censuras das cidades impenitentes, né? A cidade de Cafarnaum, a cidade de Corozainha, a cidade de Betsaída, onde ele fez tantos milagres, e ele fala, Cafarnaum, você pensa que você vai ser levado até o céu, você vai ser precipitado até os infernos. Porque se lá em Sidônia né? Se lá em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os milagres que aconteceram aqui, eles não teriam acabado, né? É uma exortação para que a gente preste atenção, né? Quando Jesus passa na nossa vida, né? Não deixe Jesus passar em branco, né? Porque senão ele pode não passar outra vez. Bom, chegamos ao final. Aqui tem mais slides aí que eu poderia mostrar, mas se você entrar aí no facebook.com/Escola da Fé, né, você pode assistir essa aula de novo e até outras coisas mais, tá certo? Na semana que vem, eu quero conversar um pouco sobre as parábolas do reino. Porque impressionante, Jesus conta cerca de 30 parábolas para mostrar o mistério desse reino de Deus. Então, eu quero conversar um pouco sobre isso. Agora, quero só pedir aos sacerdotes e diáconos que nos acompanhem, que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, então eu gosto sempre de pedir. Na bênção que Deus dá pelos sacerdotes, esses que receberam o sacramento da ordem, é a bênção de Deus que chega até nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre nós essa bênção, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a vocês que vieram e obrigado a vocês de casa também que nos acompanharam. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.